deixa eu incluir aqui os meus parceiros de telão também na conversa, mas antes deixa eu trazer, porque a gente preparou aqui também, a gente mostrou que o Brasil foi destacado na imprensa internacional por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o francês Le Monde escreveu o seguinte, aspas, o Brasil, onde um juiz da Suprema Corte tirou o X de Elon Musk do ar no ano passado por 40 dias por desinformação, foi mais longe do que qualquer outro país latino-americano na repressão a postagens questionáveis ou ilegais nas redes sociais. Fecha aspas. Já o americano Washington Post sugeriu que a decisão do Supremo incomodou a relação entre a nação sul-americana e o governo dos Estados Unidos. Disse também o seguinte, os críticos expressaram preocupação de que a medida possa ameaçar a liberdade de expressão se as plataformas removerem preventivamente conteúdo que possa ser problemático. O Financial Times afirma que a decisão da Suprema Corte do Brasil sobre plataformas digitais corre o risco de alimentar tensões com o governo norte-americano do presidente Donald Trump, que ameaçou impor restrições de visto a estrangeiros que censurarem empresas e cidadãos norte-americanos. Ana, tem pergunta para o professor Marcílio, a gente está aqui repercutindo algumas manchetes internacionais sobre essa decisão do Supremo que foi finalizada ontem aí por 8-3. Pois é, boa noite, professor. E essas publicações nem são consideradas assim de direita, né? São publicações muito mais alinhadas à ala esquerda, político-ideológica, e estão já com alerta ligado. Professor, na verdade, a pergunta que eu tinha era exatamente a pergunta que o Augusto fez, então eu vou para outra. Existe ainda algum espaço para o legislativo reagir em relação a isso ou não? Acabou, é um caminho perdido para o Brasil. Olha, boa noite, Ana. Sim, tem caminhos ainda. Bom, quando esse acórdão, que é decorrente, vai ser a oficialização dessa tese, né? Essa tese foi fixada por eles, agora ela vai compor o acórdão. O acórdão vai ser integrado por essa tese e com isso vai passar a valer. Mas aí a gente ainda tem a chance de embargo de declaração, ainda tem uma discussão que pode ser feita. E eu acho, inclusive, que é possível, o órgão não havendo, que se discuta a constitucionalidade da tese. Porque, veja, se eu tenho que cumprir normas, eu não sei como, eu não sei quem vai fiscalizar, eu não sei de onde vai, para onde vem, bom, eu não tenho o que fazer. Eu tenho um estado completamente inconstitucional de coisas que precisa, então, ser resolvido pelo próprio STF. O STF não pode entregar uma carta ou um cheque em branco a nós todos, e se nós não preenchemos corretamente, ele nos pune. Isso é outra ilegalidade para além das tantas que já foram cometidas pela Corte. Então, há ainda uma possível discussão a partir de como virá esse acordo. Mas também creio que o próprio parlamento possa puxar para si algumas dessas questões, inclusive do órgão. Esse órgão, no mínimo, deveria ser fiscalizado pelo Congresso. Não é possível que a gente tenha um órgão regulador das plataformas submetido ao judiciário. O judiciário já fez um trabalho que não era o dele, que é regular para além de dizer se é constitucional ou não. É inconstitucional? É constitucional? Acabou o trabalho do judiciário. Não, eles foram e criaram regras. Isso já é ruim o suficiente para que eles também tenham sob sua tutela o órgão fiscalizador. Ele, portanto, me parece uma tarefa interessante ou possível do Congresso chamar para si essa demanda. E aí cabe às plataformas recorrerem a embargos de declaração, enfim, questionarem esses critérios, do acórdão? Tanto as partes, porque tem um caso concreto ali sendo discutido, como as pessoas que são amicus curiae, etc., podem também discutir isso junto ao STF. Um dos amicus curiae, inclusive, é a AGU. Olha só. E é por isso que a AGU, inclusive, fez um dos pedidos de que fosse antecipada a decisão, como quando começou a haver o risco de se pedir vista, e a gente hoje soube de bastidores que o Nunes Marques tentou pedir vista e supostamente levou uma bronca do ministro Gilmar, o que é uma loucura completa, mas dentro desse contexto, a AGU, inclusive, chegou a pedir que os memes, a inteligência artificial também pudesse ser integrada a essa regulação. Olha só que genial.
Bom, e antes de passar para o Alexandre, deixa eu trazer aqui mais um detalhe, porque a ministra Carmen Lúcia, ao proferir o voto favorável ao mecanismo que vai, então, ampliar a censura nas redes sociais, a ministra disse que é contra a censura, e eu vou passar também para o Marcílio explicar a fala da ministra. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria, até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Dá para traduzir? Marcília, eu voto em você para traduzir. É desafiador, é desafiador. Eu diria que eu prefiro 213 milhões de tiranos do que 11, né? Eu acho que uma democracia é exatamente isso. Se existe uma tirania, a tirania é de todo mundo. Porque aí a tirania se dilui. Quando ela se concentra em 11 que estão dentro do STF, aí me parece que ela é totalmente ilegítima, e esse é o ponto que dá para entender do que ela falou. Ela disse outras, eu até mencionei o discurso de ódio, ela chega a falar isso, por incrível que pareça, ódia, porque é contra as mulheres. Então, eles agora também querem criar regras para a gramática, não basta para a Constituição, eles estão avançando também a respeito da língua portuguesa, mais do que já se avançou em relação à linguagem neutra. Mas isso mostra como o STF pensa as redes sociais. Sempre de uma forma agressiva. O próprio ministro Toffoli, em algum momento, comparou a liberdade de expressão com vender armas. Então, plataformas que vendiam metralhadoras seriam mais ou menos a mesma coisa que plataformas que abrigavam a liberdade de expressão para o ministro Toffoli. Isso mostra como eles pensam que a liberdade de expressão deve ser uma espécie de... deve ser possível dentro de um contexto, por exemplo, de livros, dentro de um contexto acadêmico, dentro de um contexto de iguais a eles, que acreditam que são os civilizados. Mas dentro das redes sociais, onde todo mundo e qualquer um pode falar, aí não. Aí ali a censura deve acontecer. E isso explica, me parece, a fala da ministra, que entende que censura a amedronta e, ao mesmo tempo, censurou as redes com seu voto.